Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, um podcast que foi criado pelo Tech Labs, a área de inovação e empreendedorismo e incubadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com este objetivo de dar a conhecer as pessoas que fazem parte deste nosso muito grande, rico e muito vivo ecossistema de inovação e empreendedorismo que temos em Portugal. E hoje gravamos um episódio muito especial, onde recebemos a Mariana de Oliveira, que é uma aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, precisamente onde nós também, Tech Labs, somos, e que eu não resisti a convidar a estar aqui hoje. Não só porque me parece que ouvimos muito pouco os nossos jovens que passam por esta caminhada empreendedora, mas também pelo espírito empreendedor e de facto inovador que tem demonstrado ter. Mariana, não posso começar sem agradecer-te muitíssimo teres aceito este desafio, que eu acredito tenha parecido meio maluco, para estares aqui hoje. Obrigada pela tua presença. Obrigado, eu. E a minha primeira pergunta é precisamente para conhecermos quem é a Mariana, qual é o teu percurso e como é que esse percurso de alguma forma te leva a estares hoje aqui, membro e parte ativa deste ecossistema de que eu falava ainda há pouco. Ok, então só frisar o meu agradecimento, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou Mariana, tenho 22 anos, neste momento estou a acabar o antigo mestrado integrado em Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciências, mas eu sinto de certa forma poderia estar a acabar qualquer outro curso, porque eu sempre gostei de muitas áreas diferentes e até ter de escolher sempre tive muito dividida entre aquela vertente mais humanística, mais das letras, e depois esta questão científica, porque eu sempre gostei muito desta ideia de criar algo novo, de descobrir algo novo e de ajudar as pessoas com isso. E então foi um pouco por aí que eu acabei por escolher a Engenharia Biomédica, porque sabia que queria ajudar as pessoas, ajudar a melhorar a saúde das pessoas, mas não intervindo daquela forma mais direta e tradicional a que associamos os médicos e os enfermeiros, mas que queria fazer parte deste processo. E é engraçado porque eu sinto que desde cedo que o empreendedorismo, mesmo sem eu saber bem o que é que esta palavra significava, já era um bichinho que vivia em mim, porque já fazia parte do critério de escolha que eu tive que usar para escolher para onde é que ia estudar. Na altura eu pensei, ok, vou estudar Engenharia Biomédica, mas vou para onde? Posso ir para a Nova, posso ir para a FECUL, para o técnico. E, curiosamente, foi por causa do Tech Labs, foi um dos pontos que me fez escolher vir para a FECUL, porque houve uma mostra de faculdades na minha escola e falaram há uma incubadora de startups na Faculdade de Ciências. E na altura eu não fazia ideia do que é que estas palavras queriam dizer, mas já fez imenso sentido para mim e lembro-me de sentir, ok, isto parece-me promissor. E pronto, e 5 anos mais tarde cá estamos, pelo meio, com muita atividade diferente, integrei núcleos, desenvolvi muitas paixões, uma delas o empreendedorismo, e acho que é isso que me traz aqui hoje. Que boa, não sabia essa história de teres ouvido É falar verdade. sobre o Tech Labs antes de. Que engraçado. Olha que uma pessoa vem descobrir quando vem gravar um episódio de podcast. Muito bem. Como é que já percebi que percebeste que de alguma forma na FECUL este movimento empreendedor ganhava algum Exato. fôlego, mas como é que há aqui uma premeditação tua em cruzaste com esta área do empreendedorismo? É uma coisa que tu acabas por ser levada porque o teu curso te proporcionou isso? Primeiro que tudo perceber isto Uhum. e depois o que impacto é que isso tem em ti? Ou seja, teres feito aqui unidades curriculares ou uma unidade Uhum. curricular, não sei se foi mais do que uma, que te puseram em contacto com esta área do empreendedorismo e inovação, o que é que isso criou em ti para te deixar este bichinho do empreendedorismo? Então, de facto, eu já senti esta necessidade de não ter uma cisão entre aquilo que era a minha vertente mais criativa e a vertente mais científica, e eu não sabia que isso tinha um nome e que podia ser conseguido na área da inovação e do empreendedorismo. Então, para mim, fez muito sentido quando eu percebi que isso era um caminho possível, e quando cheguei ao segundo ano da licenciatura e tive que escolher uma cadeira opcional, na altura, empreendedorismo em ciências era opcional, e para mim aquilo fez todo o sentido. E os alunos mais velhos falavam do conceito, tens que desenvolver um projeto, quase como se estivesse a criar uma startup, e aquilo fez-me imenso sentido, senti um quentinho por dentro e pensei, ok, é isto que eu quero experimentar. E de facto, quando comecei a ter as aulas, e na altura eu tive o prazer de ter as aulas com a Rita, foi em pleno confinamento, eu percebi que de facto ali era o espaço onde eu me sentia confortável, onde eram valorizadas também as características que eu gosto de desenvolver e que reconheço ter, e portanto senti que estava em comunhão. Pela primeira vez, naqueles 2 anos, senti que não tinha que escolher entre as minhas duas facetas e que elas podiam coexistir, e acho que isso me fez sentir muito bem. Além de que era uma lefada de ar fresco ir para as aulas de empreendedorismo, porque para além de todos os temas que nós trabalhamos, eu sentia que era
eram 2 horas que eu tirava para mim, para o meu bem-estar. Eu saía feliz das aulas, era aquela única unidade curricular em que eu não dava pelo tempo passar. Já acabou tão cedo, era mesmo diferente, era refrescante em relação às outras e pronto, isso fez crescer em mim esta paixão pela inovação. Que bonito. Eu juro que eu não paguei nada à Mariana. Isto está a sair de coração, juro que Sim. não fiz de propósito para isto acontecer. Mas eu acho que há de facto aqui esta experiência, e de facto é o feedback que vamos recebendo teu e de outros alunos que vão passando por estas disciplinas, porque rompemos também com um modelo de ensino Exatamente. mais tradicional, não é? Como é que tu, enquanto aluna, recebes isto? Porque a verdade é, proporciona se calhar uma experiência de aprendizagem diferente, Uhum. mas também vos tira muito da vossa zona de conforto, não é? Sim. Daquele conforto e passividade de receptor de Uhum. informação, ao passo que aqui, no fundo, estamos a dar-vos as ferramentas para que sejam vocês a utilizá-las e a aplicá-las na prática. Portanto, há um papel também mais ativo Uhum. do próprio aluno em sala de aula. Tu viveste bem esta experiência e como é que ela era partilhada com outros colegas que estavam a fazer Sim. essa disciplina ou não? Porque, de facto, isto é um papel que é diferente também para o próprio aluno, não é só para o professor, não é? É, completamente. Eu sentia de certa forma que eram aulas mais humanizadas. Eu não sentia que era só um número e que os professores de facto se importavam com o meu bem-estar. Portanto, havia muitas questões que eram debatidas, não era só aquilo que era os conteúdos programáticos. E eu sinto que com os colegas com que eu fiz essa caminhada foi semelhante, porque como a cadeira na altura era opcional também, acabou por ir mais para esse lado quem já sentia que podia estar na sua zona de conforto. E para mim, claro que foi muito desafiante, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. Toda a questão do falar em público, do ter de comunicar, do ter de pensar, argumentar, era uma coisa que eu já gostava muito de fazer e eu nunca gostei do modelo tradicional de ensino. Portanto, apesar de ter aguentado com isso durante 12 anos de escola e 5 anos de faculdade, eu sentia muito mais à vontade na forma como as aulas de empreendedorismo eram dadas do que nas outras. E sinto que com os colegas com que eu fiz essa caminhada era muito parecido. Boa. Há uma experiência que, de certa forma, se torna tão enriquecedora e tão participativa da tua parte que acaba por resultar num convite para uma mudança que fizemos este ano também nestas Uhum. disciplinas de empreendedorismo e inovação, que foi criar a figura dos monitores, que no Sim. fundo fazem parte desta equipa, Uhum. é uma verdadeira equipa, e trabalhamos em conjunto para apoiar os alunos que estão, de facto, aqui a desenvolver os seus projetos ao longo do semestre. Fala-nos um bocadinho como é que está a ser essa experiência de agora teres outro papel e Sim. ajudares quem já passou por aquilo que tu também já passaste, os desafios, as coisas boas de agora estás nesse papel. Ok. Então, quando foi feito o convite no ano passado, portanto, eu voltei a ter uma experiência numa unidade curricular, no mestrado, aí já era obrigatório, e eu senti-me muito motivada porque todo o meu mestrado também era orientado para essa área e depois tive então a unidade curricular de Mindset Empreendedor. E quando me foi feito o convite, obviamente que eu senti-me super feliz e lisonjeada, mas também veio assim aquele pânico de, mas será que eu estou à altura? A vantagem é que, como eu tinha acabado de ter a unidade curricular, ainda tinha tudo muito fresco, quais é que eram os receios, as limitações dos alunos, e portanto foi relativamente fácil o colocar-me na pele deles, porque no fundo era esse o meu papel, era estar num ponto intermédio entre a docência e os alunos, e ser talvez uma figura mais acessível para eles poderem colocar dúvidas, aquelas questões que às vezes nós achamos que são demasiado parvas para perguntar a um professor e que comigo eles se sentiam à vontade para perguntar. Além disso, também tem sido muito gratificante porque consegui acompanhá-los do início ao fim e começar com uma folha em branco, que só tinha uns rabiscos de umas ideias que ainda não tinham pernas para andar, e acabar com um projeto super bem definido, bem estruturado, bem defendido e que não envergonha ninguém. E, portanto, foi incrível ver que, com as ferramentas certas, os alunos de facto chegam ao céu. Um, e esta experiência tem sido muito boa para mim, porque ao ter que ajudar e tirar dúvidas, isso também me faz crescer e aprender. Aquele clichê de que nós aprendemos a ensinar é muito verdade, porque quando nós queremos dar uma boa resposta, nós estruturamos na nossa cabeça, mas vamos colmatar com a literatura, vamos perguntar a quem sabe, e isso também nos faz aprender. E isso foi uma grande aprendizagem que eu tirei daqui, foi ao ajudar os outros também aprendi eu. E depois também tive que sair um pouco da minha zona de conforto, porque para quem me conhece sabe que quando eu conheço bem as pessoas e estou à vontade sou muito extrovertida, não me calo, mas quando assim não é, acabo por ser mais reservada, mais tímida, e então eu tive aqui que assumir um papel em que tinha que intervir mais, tinha que me chegar à frente e falar com pessoas que eu não conhecia, e também quase aquele papel depois, não digo de impor ordem, mas de haver alguma hierarquia, isso para mim também sempre foi muito difícil de fazer, e acho que desse ponto de vista foi sair da minha zona de conforto, mas foi uma aprendizagem enorme. Incrível. Hum, o que é que tu vês, estes alunos que tu, este ano letivo acompanhaste nestas disciplinas, o que é que tu vês que são as maiores dificuldades que eles enfrentam? Uhum. Hum,
E como é que tu incentivarias, por essas, quer pelas aprendizagens, quer por estes obstáculos que enfrentam, mas que acabam Uhum. por conseguir ultrapassar, de que forma é que tudo isto resultaria numa mensagem onde tu aconselhas alguém a olhar para estas disciplinas e para estas áreas, seja isso em que instituição for, porque a Uhum. verdade é que, de facto, esta vertente do ensino orientado para o empreendedorismo e para a inovação cresceu nos últimos anos Sim. e já existe, felizmente, muita oferta em muitas faculdades e universidades pelo país afora. Mas, se calhar, é uma área que os nossos alunos, em determinadas áreas do conhecimento, Uhum. sobretudo, não vão pensar como cadeiras importantes para a estruturação do seu Sim. percurso académico. Portanto, aqui a pergunta é tricky porque são duas numa, mas é isto, não é? Que obstáculos é que tu sentes que eles enfrentam e que são forçados a ter que ultrapassar por participarem neste tipo de unidades curriculares, e depois que mensagem é que tu deixarias de incentivo a algum aluno que te esteja a ouvir e que ainda vá a tempo de poder ver na sua instituição que unidades curriculares é que pode fazer nestas áreas? Ok, então, em primeiro lugar, eu acho que uma das grandes dificuldades é mesmo exatamente o ponto em que tocaste. Em muitos cursos ainda não é visto como essencial fazer esta caminhada do empreendedorismo, sobretudo nas áreas mais exatas, quem vem mais da matemática, da física, não vê valor em estudar estas áreas. E eu acho que foi isso que notei mais em alguns cursos específicos, os alunos vêm com outra formatação, talvez até porque no próprio curso seja muito cultivada essa veia mais da academia e menos da parte da inovação, e então para eles acabam por encarar esta jornada como: "Mas para que é que eu preciso disto?" E não veem essa necessidade. Mas a verdade é que depois, quando vão lá para fora, para o mundo do trabalho, todas as competências que podiam ter adquirido e que os que acabam por adquirir, têm nestas áreas, são muito valorizadas. Porque depois ninguém vai querer saber se eles conseguiram fazer análise matemática 2 com 18 ou se conseguem escrever muito bem uma dissertação. Vai ser valorizada a forma como eles conseguem comunicar o conhecimento que têm, seja ele qual for. E esse tipo de competências eu acho que estão ainda subvalorizadas, apesar destas áreas já estarem a ser mais exploradas no nosso país. Considero que ainda há muita gente que não reconhece esse valor, porque também não lhes é feito ver. Então eu acho que se tivesse de deixar algum conselho, era para tentarem expandir um pouco os vossos horizontes e tentar perceber que um curso, para já, não define nada, nem define o nosso futuro, e quantas mais ferramentas nós conseguirmos retirar desta jornada de 5 anos na faculdade, ou 3, melhor é para nós, e portanto não devemos estar céticos e tentar abrir os nossos caminhos e estudar várias áreas diferentes. Boa, que boa mensagem essa. E aliás, acho que o futuro faz-se por aí também, não é? Porque Uhum. continuamos a olhar para estas questões, continuamos a chamar-lhe o futuro do trabalho, apesar de eu achar que já estamos no presente do trabalho e Completamente. não no futuro, não é? E isso forçosamente vai nos obrigar a romper com este modelo de Uhum. estudarmos para termos uma carreira, e Exato. portanto esta expansão de horizontes que tu falas é tão importante porque permite acomodar com alguma flexibilidade e Uhum. agilidade as mudanças que estão a acontecer no mundo lá fora, não Exatamente. é? Portanto, acho que passas uma mensagem que é mesmo muito importante. E falavas há bocadinho que já não sabias, mas ele já lá estava, não é? Este bichinho do empreendedorismo, e a Sim. verdade é que nós usamos muito nas disciplinas, e terás-te cruzado com ela também, esta ideia de isto ser quase que um vírus. Sim. Claro que, É. ninguém diria que nós usávamos esta palavra depois de repente aparecer uma pandemia e já não fica bem dizer que vos queremos infectar com vírus. Mas a verdade é que no teu caso deu mesmo infecção e se calhar fica para a vida, Sim. porque pelo teu contacto e pela tua passagem por estas ferramentas, metodologias, abordagens do empreendedorismo, nasce esta vontade de facto de levar um projeto que começaste a desenvolver no âmbito do teu curso para a frente e que agora é uma startup que está a dar os seus primeiros passos e que se chama Imagi. Disse bem, não disse? Sim, sim. É sempre um desafio garantir que digo isto corretamente. Queria que nos falasses agora um bocadinho sobre esse outro lado. Portanto, não és só aluna, não és só monitora do ensino de empreendedorismo e de inovação, és também cofundadora de uma startup que está a querer trilhar o seu caminho. Como é que é isto? Ser uma jovem empreendedora em Portugal em 2023 e pegares numa ideia que saiu do teu curso e estás a querer implementar isso na prática. Fala-nos um bocadinho sobre essa caminhada. Ok. Então, eu fundei a Imagi, juntamente com a Inês, a Leonor e a Raquel. Em esperanto, Imagi quer dizer imaginar, porque o nosso objetivo é então imaginar um mundo sem dor, porque o problema que nós tentamos ajudar a solucionar é a mitigação da dor crónica pediátrica. Pode ser uma estatística que escapa à maioria das pessoas, mas só no nosso país há 500 mil de crianças a sofrer de dor crónica, e no mundo todo estamos a falar de 600 mil crianças.
essencialmente crianças que sofrem de doença oncológica, por exemplo, artrites, dores neuropáticas, e estamos a falar de crianças que fazem o mesmo que as outras, só que sempre com dor. Atividades para nós são completamente corriqueiras. Receber um abraço, sair da cama, tomar um duche, é algo que lhes provoca constante dor. Elas vivem constantemente medicadas com fármacos que nós, se tudo correr bem, nunca vamos chegar a sequer experimentar. E então nós falámos com uma médica pediatra, a doutora Marcela, que nos tem ajudado muito e que nos tem feito toda a consultoria científica do projeto, e ela explicou-nos que atualmente, ainda não muito em Portugal, mas na Europa, já é realizada uma prática que permite ajudar a reduzir os níveis de dor, em que os pediatras fazem exercícios de relaxamento com as crianças e ajudam-nas a mudar o foco da dor, para tentar controlar aqui um pouco a dor. E isto tem resultados comprovados já na literatura, a médio e longo prazo, só que tem um problema, que as crianças precisam de estar fisicamente no consultório, numa altura marcada, e infelizmente nós não podemos agendar as nossas crises. Então foi para tentar resolver este problema que nasce a Imagi, com o projeto Cláudia, que tenta então trazer estes exercícios de relaxamento para a casa das crianças, disponíveis em qualquer altura, em qualquer lugar, sob a forma de realidade virtual. Portanto, o que nós propomos, e temos agora finalmente finalizado o nosso primeiro protótipo, é um conjunto de exercícios de realidade virtual que são acessíveis através de uma aplicação. Esta aplicação, o smartphone, é colocado no headset, a criança coloca os óculos e faz então um exercício sempre guiado pela Cláudia, que para além de dar o nome ao nosso projeto também é a mascote e o Cicerone que guia a criança pela aplicação. E é assim que nós propomos então reduzir um pouco os níveis de dor da criança. Neste momento, enquanto estamos aqui a conversar, está a Leonor no Porto e, se tudo correr bem, está a apresentar o primeiro protótipo às famílias da Casa Acreditar, com as quais temos trabalhado. E isto pega no segundo ponto da questão, de como é que é ser então um jovem empreendedor em Portugal em 2023. Eu sinto que, de alguma forma, há muitas oportunidades. E de facto, esta oportunidade com que nós estamos a contactar agora, que é o programa Resolve, promovido pelo I3S no Porto, tem sido exemplo disso. Há muita vontade de fazer empreendedorismo em Portugal, há muita vontade de ajudar quem tem ideias e nós temos sentido muito apoio de todo o lado. Portanto, eu diria que, para já, apesar, obviamente, de ser difícil gerir a tese com ser monitora, com estar à frente de uma empresa e ser tudo muito desafiante, eu acho que é muito positiva esta experiência e não nos sentimos desamparadas de todo. Boa. Portanto, achas que, no fundo, encontras no ecossistema os programas, o acesso a oportunidades que vos vão permitir alavancar Uhum, esta startup. Não sim. sentes de maneira nenhuma que haja algum ceticismo por vocês serem jovens e por ainda haver Sim. aqui. Fala-me um bocadinho sobre isso. Há um pouco, sim. Normalmente as pessoas olham assim um bocadinho de lado. 22 anos e raparigas, não falamos disto, mas em Portugal ser rapariga ainda é uma limitação às vezes, Uhum. sobretudo nestas áreas. E de facto, ainda ontem estávamos a conversar, eu e a Leonor, mas que roupa é que era melhor ela levar, porque se calhar se levasse uma roupa muito descontraída não a levavam a sério, Uhum. mas se levasse uma roupa muito formal podia passar uma ideia de que era mais frígida e nós queríamos aproximar-nos das famílias. E isto ainda é uma questão. Parecendo que não. Mas eu também sou otimista em relação a isto e sei que se ainda é uma questão, há uns anos atrás ainda mais o era. E neste momento eu sinto que há muita gente jovem também, muita gente de mente aberta e jovem de mentalidade, que faz com que as coisas avancem e que permitem que nós tenhamos o apoio que precisamos e que estão lá para nós. E obviamente que sinto que de algumas pessoas há esse ceticismo, mas diria que regra geral já começa a ver a mudança. Boa. Portanto, vocês já falaste aqui sobre estarem terem o vosso primeiro protótipo Uhum. concluído. Já o estão a demonstrar enquanto estamos aqui a gravar esta entrevista na Casa Acreditar. Quais é que são os próximos passos para a Imagi? Neste momento, o nosso objetivo é conseguir começar com os primeiros ensaios clínicos. O objetivo agora é, juntamente também das famílias, conseguirmos testar o nosso produto. Isto é todo um processo iterativo, portanto, obviamente que vai surgir desta interação com o nosso público-alvo muitas alterações, vamos fazer essas alterações, e quando conseguirmos chegar a um estado em que dizemos, ok, é isto, está bom para começar, o nosso objetivo é começar a tratar da questão toda da certificação, começar a tratar de parcerias com algumas entidades hospitalares para trazermos de facto esta realidade para a casa das crianças. E se tudo correr bem, diria que no próximo ano já podemos começar a olhar para isto com outros olhos. Que bom. Espero que sim, aqui Obrigada. a torcer por vocês. A última pergunta em todos os episódios tem sempre um bocadinho que ver com o olhar para a frente e para o futuro, Uhum. de maneira muito construtiva. E, portanto, pergunto-te, enquanto mente jovem, criativa, com muitas ideias a borbulhar, que ideias é que tu tens para este nosso ecossistema empreendedor, ser melhor no futuro, ser melhor amanhã do que é hoje, no fundo?
Ok. Eu acho que, apesar de cada vez mais estar a chegar a mais gente, e por exemplo, na nossa faculdade, cada vez mais há cursos que estão abrangidos por estas áreas, eu sinto que ainda há muitas mentes que acabam por não ter contacto com estas áreas e talvez ter alguma vertente de empreendedorismo logo no primeiro ano de faculdade pudesse ser uma boa solução. Porque há muita gente. É um choque muito grande. Nós entramos na faculdade e é tudo diferente do que estávamos habituados. Muitas das vezes é um ano completamente genérico, onde temos unidades curriculares que podiam ser daquele curso ou de outros qualquer, e é desmotivante. Nós chegamos ao final do primeiro ano e, na dúvida, mas é mesmo isto que eu quero. E eu tenho a certeza que, havendo alguns estímulos, por exemplo, se houvesse alguma introdução ao mundo do empreendedorismo logo ao início, podia ajudar a recuperar muita gente que de outra forma se perde nesse primeiro ano e que acaba por sair ou mudar o seu rumo, porque não vê ali nenhum valor. Eu não dou o meu caso como exemplo, porque de certa forma eu cá até acabei por chegar até aqui, mas acho que teria sido um reforço muito positivo eu ter percebido, eu e os meus colegas, termos percebido logo que havia aquele caminho. E eu de facto encontrei isso muito este ano em alguns alunos que chegaram ao quarto ano, 4 anos depois de faculdade, e perceberam: eu não sabia que isto era uma opção e estou muito mais motivado agora. Uhum. E talvez se conseguíssemos cativar todas essas pessoas desde o início, haveria ainda mais ideias a serem trazidas para cima da mesa, mais mentes jovens a ficarem incluídas nesta dinâmica do empreendedorismo. Portanto, eu diria que podia passar um pouco por aí. Muito bem, Mariana, muito, muito, muito obrigada Obrigado, eu. por ter estado aqui, por esta conversa tão boa. E a quem nos esteve a ouvir também uma palavra de agradecimento por terem acompanhado este episódio e esperamos que o façam no próximo. Até lá!